cada dia você acorda e, sem perceber, repete exatamente os mesmos pensamentos, as mesmas emoções que fazem com que você tenha as mesmas ações de ontem, e isso te prende à mesma realidade. A conclusão é: você tá viciado em ser quem você é. E eu tô falando de vício mesmo. E essa não é uma provocação vazia, e sim uma das principais conclusões da neurociência relacionadas à identidade. E a abordagem de hoje vai ter como base o livro do Dr. Joe Dispenza, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, que tem essa proposta de observar quais são os padrões repetitivos que fazem com que a gente permaneça na mesma realidade, que bloqueiam a criação de novos hábitos, de novas ações e, consequentemente, de novos resultados. E tudo isso através de uma proposta curiosa, que é deixar de ser quem você é. Oi, eu sou a Thaís e hoje a gente vai reescrever o seu código neural. A neurociência tem um manual de quebrar o hábito de ser quem você é para você se tornar a sua melhor versão. O seu cérebro e o seu corpo juntos entraram em um acordo para manter o seu passado intacto. Então pensa no seu padrão de raiva, ansiedade, dor de rejeição. O seu corpo está tão acostumado a essas emoções que ele acaba exigindo elas, como uma droga mesmo, de uma forma viciante. E isso acaba forçando a sua mente a gerar pensamentos que justifiquem aquele sentimento que já é familiar. E é por isso que a maioria das mudanças falha. Você tenta mudar o futuro com o seu corpo operando no modo de sobrevivência do passado. E eu sei que a chave não é a força de vontade em si, e sim criar uma nova mente. A sua identidade, aquilo que você chama de eu, não é um espírito etéreo, é um conjunto de memórias, pensamentos, emoções que estão todos conectados ali no seu cérebro. Sua mente é como se fosse um software que roda um conjunto de instruções e o seu corpo um hardware que vai executar essas informações. Acaba gerando esse estado de ser. E o problema começa quando você permite com que as suas emoções dominem os seus pensamentos. Você deixa as emoções tomarem conta do seu dia por um simples costume, como se aqueles 2 minutinhos de imprevisto acabassem com um dia que foi bom. Você ficasse remoendo aquilo pelo restante do seu dia inteiro, porque o seu cérebro está acostumado com aquela sensação de raiva, frustração, e fica alimentando os pensamentos para que você gere mais daquela emoção familiar. Como, por exemplo, quando você reage a uma situação com raiva, o seu cérebro produz químicos específicos, o seu corpo ele se banha neles e aí o ciclo se fecha. Agora o sentimento está no corpo e o corpo acaba exigindo cada vez mais. Ele exige novamente esse mesmo sentimento. Essa repetição cria uma memória emocional que se torna inconsciente e automática. E aí você não precisa mais de um evento externo para disparar essas emoções, como a raiva e a ansiedade, por exemplo. Basta uma pequena faísca mental que ele já surge de uma maneira mais automática. Nesse ponto, o seu corpo se tornou a mente e a sua identidade passou a ser um conjunto de ações subconscientes. Isso é viver no passado, você está revivendo uma emoção, um evento que pode ter acontecido há anos, só porque o seu corpo se tornou dependente da química familiar daquele sofrimento. E a dor se sustenta porque o seu corpo nesse estado sinaliza para o cérebro que você ainda está numa situação de perigo. O medo e a ansiedade são a química do futuro. O passado é a do vício. E nesse estado de sobrevivência, o foco vai estar sempre no problema. Já parou para pensar? Você tá repetindo um padrão que é muitas vezes mais antigo do que você imagina. Mas a verdadeira liberdade começa com um ato de consciência. É a capacidade de se observar, perceber aonde começa aquela química familiar no seu corpo. Às vezes você tem que desaprender para aprender. O que te trouxe aqui hoje pode não te levar para o próximo nível que você deseja, e o seu corpo pode estar te sabotando nesse processo de ser a sua melhor versão também, com esses padrões antigos. E é nesse ponto que você se torna eu de um novo futuro. O primeiro passo é reconhecer o vício, nomear ele e assumir essa posição de observador. A mudança só acontece no território de incerteza, quando você escolhe o desconhecido ao invés daquele território conhecido da
sua dor familiar. E para mudar verdadeiramente, a neurociência nos ensina que a gente precisa criar novos caminhos neurais. Toda vez que você tem pensamentos, você dispara uma rede de neurônios. E se você pensa o mesmo, você fortalece essa rede que você acabou de criar. E isso é o que vai criando a sua identidade. A sua velha identidade está literalmente conectada ao seu cérebro como um vasto circuito de memórias antigas repetidas. E se você quer uma nova realidade, você precisa desligar o mapa neural do passado. E uma das ferramentas mais poderosas para isso é a meditação. Pode ser ativa, pode ser sentada, enfim, da forma que você preferir, como começar. E a meditação não com o objetivo de parar de pensar, e sim de observar os seus pensamentos. Diminuir esse volume, esse caos mental de pensamentos e chegar num nível de coerência. E a coerência acontece quando você alinha a mente ao coração, a clareza do pensamento com a elevação da emoção. E o Dr. Joe Dispenza enfatiza que você precisa se mover desse estado de sobrevivência para um estado criativo. O estado de sobrevivência está ali na vibração das ondas beta no cérebro e o estado criativo está nas ondas alfa ou teta do nosso cérebro. E quando a gente está num estado de estresse, o nosso corpo desvia essa energia da criatividade para suprir essa necessidade de sobrevivência. A meditação é a ferramenta para quebrar a identificação com o corpo e com o ambiente. E nisso você precisa se desligar do passado, se desligar do seu futuro previsível e também das suas emoções viciantes. E tudo isso para criar um campo unificado do agora. É nesse momento de quietude, no silêncio entre os pensamentos, que você tem a oportunidade de instalar um novo hardware no seu cérebro, porque você começa a ensaiar mentalmente a nova versão de você, a nova realidade que você deseja manifestar. E a neurociência nos comprova a validade desse ensaio mental. Então, ao mentalizar, o seu cérebro não distingue o que é uma experiência imaginária de uma experiência real. Isso acaba se misturando. E aí você acende esses circuitos, cria novos caminhos neurais e tudo começa a se conectar para o seu novo futuro, para a sua nova identidade. E o ponto de virada da sua transformação que o Dr. Joe Dispenza menciona é você sentir o futuro antes que ele chegue. Então, por exemplo, se você espera o sucesso para daí sentir gratidão, você está no modo reativo. Agora, se você sente essa gratidão antes que o sucesso chegue, você está no modo criativo, você está criando essa nova realidade para você. E agora a gente vai entrar numa parte que é mais de física quântica da mente, que é um pouquinho mais profundo. Então, vamos lá. Todo pensamento emana uma frequência e todo sentimento é uma carga elétrica. A mente é o seu pensamento, é essa parte elétrica. O coração é essa parte magnética. E a sua realidade é atraída pela união coerente desses dois campos. Falei que é mais profundo? Então, pensando em níveis de frequência elevada, uma das emoções mais elevadas é a da gratidão, é a da alegria, não é do desejo e necessidade, que são energias mais de carência. A gratidão é como se o evento já tivesse acontecido, e a alegria é a frequência do seu novo destino. Na prática, o que isso significa? Que durante a sua meditação, você deve ativamente, primeiro, visualizar o seu novo eu com uma riqueza sensorial e segundo, sentir aquela emoção daquela vida, o que aquilo te traria de emoção, o que aquele eu te traria de sentimentos. Então, visualizar e sentir. O maior desafio aqui não é ter a experiência transformadora ali durante a meditação, sim sustentar isso quando você volta para o seu dia a dia, quando você volta para os mesmos gatilhos do seu ambiente. Então, ao sair da meditação, a velha rotina, as velhas pessoas, os velhos ambientes, os velhos problemas, eles retornam e tudo isso acaba te puxando para os padrões antigos no seu antigo estado de ser. E a chave é resistir ao primeiro pensamento, à primeira sensação familiar, porque o seu corpo, ele tá viciado. Ele vai criar pensamentos que justifiquem aquele sentimento familiar de raiva, aquele sentimento familiar de ansiedade. E aí você precisa conscientemente falar não para aquilo. Você tem que se tornar o guardião da sua nova energia. Porque se você não tá ativamente criando, você tá reativamente voltando ao passado. E a sua
sua energia e o seu tempo são os recursos mais valiosos que você pode ter. E aí, para sustentar uma mudança, você precisa, de certa forma, criar uma nova personalidade. Então pensa nos seus novos hábitos, na sua nova forma de agir, até no seu novo vocabulário, se fizer sentido para essa versão mais elevada de si. O que essa nova pessoa pensa, como ela se sente, como ela age em determinadas situações. Esse é o ensaio que você precisa levar para o seu dia a dia. A sua mente deve ser a mestra e não a serva do seu corpo. O seu poder está na capacidade de escolher uma resposta diferente daquela programada pelo seu condicionamento emocional. E a cada vez que você escolhe uma nova resposta, você enfraquece um velho circuito neural e fortalece os novos circuitos neurais. Isso é o que a ciência chama de neuroplasticidade. Os neurônios que não são ativados juntos, eles param de se conectar. A verdadeira maestria aqui é manter esse estado elevado de gratidão, amor, alegria, independente do que esteja acontecendo em sua volta. Eu sei que é difícil, eu também passo pelas minhas situações. A vida é um caos, mas ainda assim, faça um esforço consciente para manter a sua energia lá em cima e você se transformar na pessoa que você almeja, consequentemente atingir tudo que você deseja para sua vida por ser essa pessoa. Quem é a pessoa que eu preciso me tornar para atingir tal objetivo? É uma ótima pergunta a se fazer, porque aí você se torna a fonte da sua realidade e não só vítima dela. Às vezes a gente não consegue mudar a situação em si, o que está acontecendo em nossa volta, mas a gente tem o pleno controle, a gente pode trabalhar e fortalecer esse controle de como que a gente vai se sentir apesar de tudo isso que está acontecendo. Como que eu vou agir, quais são os meus pensamentos, quais são os meus sentimentos mais elevados para passar por qualquer situação que seja. Bom, nesse vídeo mergulhamos no trabalho do Dr. Joe Dispenza para entender que a sua vida é a manifestação do seu ser, que é a soma dos seus pensamentos e dos seus sentimentos. E a promessa era, como quebrar esse hábito? E a resposta está na disciplina da mente para transcender um corpo viciado nas emoções do passado. Você precisa conscientemente se afastar dos velhos circuitos neurais, entrar em um estado meditativo e finalmente ensaiar o seu novo futuro, sentindo a emoção dele no agora. E lembre-se que o processo de criação não é linear e tá tudo bem. O novo você já existe num campo de infinitas possibilidades. E o seu trabalho é alinhar a sua frequência com essa nova realidade. Se esse conteúdo te tocou de alguma forma, eu convido a se inscrever no canal, que eu falo muito sobre neurociência por aqui, e compartilhar com uma pessoa que você ama, que também quer se tornar a nova versão dela e a melhor versão de si. Comenta aqui as suas observações, o que você achou, quem que você quer se tornar, porque assim a gente se fortalece. Às vezes tem uma pessoa passando por uma situação muito semelhante, vocês se ajudam e eu adoro ler, responder todos os comentários. A jornada para a sua melhor versão é contínua e exige que você se mostre a você todos os dias. Você entendeu? Calma. Você precisa mentalizar a pessoa que você quer se tornar e se sentir na alegria de ser essa pessoa. A realidade externa não dita a sua energia, é a sua energia que dita a realidade. Então vai lá e lembre-se que a partir de agora você está no comando. Beijo e até o próximo vídeo.